Você está assistindo os cortes do podcast Dissecando Marketing Digital, que é um bate-papo entre um especialista e um entusiasta com tudo que você quer e precisa saber sobre o universo do marketing digital. Você pode conferir todos os episódios nas principais plataformas de streaming. Aproveita para curtir o nosso canal do YouTube, ativar as notificações e receber em primeira mão o nosso conteúdo. Não, e aí o que acontece nesse processo? Quando você está nesse processo de consumir e a ferramenta qualificar, é porque você tem um consumo já interessante dentro dos nossos canais, como agência, por exemplo. Tá. Então, quando eu te ligo, eu não sou um estranho. Apesar de você não estar disposta a conversar comigo, talvez você não me trate tão mal. Talvez você fale, não tem interesse agora. Agora, o outbound, ele é diferente, porque você não criou relacionamento comigo em momento nenhum, e eu te encontrei como um perfil ideal, e eu tô indo atrás de você. Aí eu posso ser um pouco mais reticente. Aí a possibilidade de você ser mais reticente é muito maior. Entendi. Então, a gente vai chegar no momento de vendas, que na verdade ele pode ser mais favorável para o vendedor ou não. Exatamente. E a partir daí ele vai usar técnicas. Isso. Agora, a pergunta é a seguinte. A gente já conversando assim, nos bastidores, hoje em dia a gente não tem só um vendedor, a gente tem uma equipe de pré-vendas, é isso? Isso, exatamente. Então explica pra gente isso. Tem um cara que chama Aaron Ross, que ele trabalhou na Salesforce, e ele fez vários experimentos. E um dos experimentos que ele fez foi justamente isso. Ele separou uma parte da equipe para fazer essa primeira checagem do lead, que a gente chama de qualificação. Então, e ele percebeu que o retorno em vendas era muito maior. Porque, primeiro, o vendedor bom, ele custa caro, ele é um cara muito técnico, ele entende o que ele está vendendo. Entendi. E ele tem que estar focado nesta parte. E a parte de qualificação, ele é mais, vamos dizer assim, você precisa ter técnica, mas ele é mais operacional. Você tem um custo menor para botar uma pessoa para fazer isso, que é diferente de você trazer um vendedor mais experiente. Ou técnico, né? Exatamente. Dependendo da venda, se é uma venda extremamente... Eu vendo escavadeira. O cara que vai vender, ele precisa ter um entendimento do produto e não é qualquer... Sim, mas esse cara de pré-venda tem que ser um cara que estude muito bem todas essas técnicas e que aí a gente vai falar de um monte de coisa, de rapport, gatilho mental. Tem que ser um cara que entenda para poder chegar no possível contato e jogar ele para venda, né? Pro cara de venda. O pré-vendedor, o que acontece? Vamos supor, alguém converteu lá no meu site, na post, e ele tem interesse em contratar uma agência. Qual que é o papel do pré-vendedor? A primeira coisa que ele faz é olhar todos os dados cadastrados. Ele vai olhar e falar, bom, o que essa pessoa preencheu? Ele está dentro do nosso perfil ideal? Ele é uma empresa até, 50 funcionários? Tem alguém de marketing? Foi a pessoa de marketing que converteu? Entendi. É ela que está pedindo? Vamos ver essa pessoa no LinkedIn. Como é que é o perfil? Ela tem experiência? Vamos olhar o site da empresa. É um detetive. Exatamente. Vamos olhar, ela tem algum histórico de marketing digital? Porque às vezes pra gente, no meu exemplo, se ela não tem nada, nunca fez nada e não entende nada do que a gente vai fazer, talvez não faça sentido avançar, entendeu? A própria RD, né, que a gente trabalha, que é a Resultados Digitais, ela tem um corte lá. Se você não tiver um X volumes de acessos, um site com o mínimo lá, ele talvez não te atenda. Falar, não, esse cara pode me contratar, mas vai cancelar, não vai dar certo. Pelo meu histórico, isso não funciona. Então o cara da pré-venda, ele faz uma análise se vale a pena levar adiante esse passar contato pro vendedor. ou não. Passar para o vendedor, que é o alto custo. Que é o cara que tem mais técnica, que entende que custa caro. E ele tem que estar focado. É o pré-vendedor também que vai atrás daquele, quando a gente falou do outbound, daquele cara que não está procurando nada. É o pré-vendedor também. É o pré-vendedor que faz essa pesquisa, que vai atrás do cara. É ele que toma um não na cara. Ele é que pré-aquece pro vendedor. E o trabalho dele não acaba só nessa pesquisa. Essa pesquisa é para ele se preparar para ligar para essa pessoa. E aí, na ligação, ele qualifica para valer. Tá. E você acha que cabe aqui a gente, nesse vídeo, nesse podcast, a gente falar um pouquinho das técnicas? Eu já ouvi falar de spin seller? Spin seller. Rapport, gatilho mental. É nesse momento de pré-venda ou na venda também a gente usa essas técnicas? Você usa nas duas pontas, na pré-venda e na venda. Vamos falar então um pouquinho dessas técnicas? Vamos. O que é spin seller?
O spin selling é uma metodologia... Spin selling? Selling. Selling, então tá. Isso. É uma forma estruturada de você fazer perguntas para esse potencial cliente que você faz ele mesmo ter a conclusão de que ele precisa da sua solução. Em vez de eu responder para você como você resolve o seu problema, eu faço perguntas que faz você raciocinar e você entender por você mesma que você precisa, não do meu produto talvez, mas de algo semelhante, entendeu? Ou seja, fiz um link aqui, é como o psicólogo faz. Ele não me dá a resposta, ele faz pergunta pra mim, pra eu refletir sobre aquilo e chegar a uma conclusão. Exatamente. Só que o spin selling ele faz de forma estruturada. Você tem perguntas, o spin é o resumo de perguntas de situação, S de spin, P de problema, I de implicação e N de necessidade. Então eu tenho formatos de perguntas nesses padrões que conforme eu for perguntando, eu vou fazendo você raciocinar e tirar uma própria conclusão. Quer dar um exemplo aqui? Então vamos lá, perguntas de situação. Então, eu sou o lead, você então, o pré-venda. A situação, eu quero entender em que momento você está agora. Uhum. Então eu vou perguntar coisas para você como se você já investe, quanto você investe. No seu caso, que você quer vender sua agência de marketing digital, que é a Post Digital. Isso, então eu vou perguntar para entender qual é a sua situação atual, qual é o seu momento. Eu quero saber quanto você investe, quanto você tem de retorno. Por quê? Porque eu já posso identificar algum problema aí. Se você investe e tem um retorno baixo, as minhas próximas perguntas são relacionadas a isso. Tá. Então, no problema, eu vou te perguntar, você não acha que o número de leads que você gera com o seu investimento de mídia é muito baixo? Uhum. Então, eu tô querendo botar um problema, entendeu? Eu sei que você, por exemplo, você põe R$500 de mídia e gera 5 leads, é muito caro o lead, a campanha tá ruim. Entendi. Então, às vezes você fala, minha expectativa era maior, por isso que eu tô te procurando. Entendi. Então, aí eu entro numa pergunta de situação, problema, implicação. Então, a implicação ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, assim, por exemplo, uma implicação negativa. Você botando esses R$500 e gerando esses 5 leads por mês. Teu chefe está satisfeito com isso? Se você não melhorar esse resultado, o que acontece com você? Você perde seu emprego? Nossa, aí pegou pesado. Eu tô dando um exemplo aqui não, bem... mas entendi, Mas eu começo Você vai na dor do cliente? Eu vou na implicação. O que isso implica se você não resolver esse problema? Tá, entendi. Entendeu? E tem a necessidade. Exatamente. A necessidade já é no ponto dessa urgência, né? De como você... Se você não resolver esse problema, como é que fica? Uhum. Eu sempre confundo um pouco implicação... com a necessidade. Elas são um pouco... Sutis a diferença. São sutis, Esse é um conceito que, por mais que você estude, ele ainda gera uma certa dúvida. Mas o que eu acho que é interessante quando você faz um processo de spin que você quer usar? Você estrutura algo antes. É óbvio que não é um roteiro... Você já liga pro cara preparado para essas perguntas. Exatamente. Você tem um roteiro que ele é maleável, óbvio. Mas você tem algumas questões que você consegue já identificar e seguir uma linha. Tá. Então, é interessante você ter uma estrutura nesse sentido. Agora, eu vou fazer um comparativo com, por exemplo, um vendedor de loja, eu entro e sempre ouvi dizer assim, você quer ele fala assim, se você precisar, eu tô por aqui, beleza. Quando ele te faz uma pergunta... você tá procurando alguma coisa? Você precisa de ajuda? E se eu estiver num mau dia, eu vou falar assim, não. Porque eu também não quero como de repente ter a ajuda do vendedor, mas também ele não pode ser muito chato. Às vezes eu preciso de um tempo para estar ali também sozinha, porque eu só quero olhar. Eu tô comparando com uma coisa numa loja física, mas isso também, como a abordagem desse cara? Eu acho que passa pelo que a gente falou, uma coisa chamada rapport. Sim, o rapport, tudo a ver. Eu já ouvi falar essa palavra, acho que muita gente deve ter ouvido falar. O rapport é uma palavra francesa. Agora traduzir ela não sei te dizer. Não precisamos. Mas o objetivo do rapport é você criar essa empatia de cara. Então, assim, um exemplo bem banal. Às vezes você está num lugar, conhece uma pessoa que é amigo de um amigo seu. Já cria uma empatia, certo? Isso é o puro rapport. Uhum.
Então, Agora, como fazer isso sem parecer que você está fazendo isso propositalmente e está sendo até invasivo? Ai, meu Deus, o cara tá querendo... O cara não me conhece. então outro Né? dia me ligaram alguma plataforma que eu me cadastrei e eu já percebi que ela tava querendo gerar rapport. Que ela falou pra mim assim, era uma segunda-feira, hoje tá um dia bacana, né? Tá animado pra semana, então você já percebe, entendeu? Não, gente, desculpa, eu dou risada. Eu fico É, pau não. da vida com isso que eu Não, falo. O eu cara tá também. querendo... Eu- Oi, querido, mas- tudo bem? A gente não se conhece. Fala logo o que você quer. Então, mas